finalmente chegamos então na aula de periodização na escola postural. Vejamos então como que se organiza no longo prazo, as sessões para a correção postural. Bom, em primeiro lugar, nós vamos pensar da mesma forma do treinamento tradicional. Nós pensaremos em mesociclos. Existirão também microciclos, mas eles não são aqui tão relevantes, uma vez que nós não precisamos gerar pequenas situações de choque e depois de estabilização, assim como no treinamento esportivo. Então, nós pensaremos apenas na dimensão do mesociclo. Cada mesociclo vai ter duração média de 2 a 4 semanas, sendo que o último mesociclo ele tem duração aí indefinida. O primeiro ciclo se chama ciclo de mobilização, ou seja, onde a ênfase do treinamento será a mobilização. Então, eu vou destacar este quadrado aqui, vocês já entenderão por quê. O segundo mesociclo se chama ciclo de alongamento, onde a ênfase do treinamento será o treinamento de flexibilidade. Então, eu vou destacar agora esse quadrado aqui. A gente já vai entender o porquê. E o último ciclo é o ciclo do fortalecimento, aonde a ênfase do treinamento daquela etapa, né, desse mesociclo é o fortalecimento. Então, eu vou destacar este quadrado aqui agora. Bom, entendemos que nós temos cada um dos ciclos aqui. Agora nós vamos ver desta forma aqui, dentro de cada ciclo, na sessão de treinamento. Todas as sessões, independente do mesociclo que você está, terá uma primeira parte de mobilização, a segunda parte de fortalecimento e a terceira parte de alongamento, conforme nós vimos na nossa aula anterior de organização de sessão da escola postural. Bom, agora, então, nós compreendemos que cada mesociclo vai ter cada um dos elementos. Então, o ciclo de mobilização, eu vou fazer mobilizações, eu vou fazer fortalecimento, eu vou fazer alongamento, só que a minha ênfase é a mobilização. No ciclo de alongamento, eu vou fazer mobilizações e fortalecimentos, mas a minha ênfase serão os alongamentos. E no ciclo de fortalecimento, eu vou fazer a mobilização e alongamento, mas agora a minha ênfase é o fortalecimento, certo? O que isso vai mudar? Bom, nós temos que entender que nós temos ali 30 minutos de sessão, 2 vezes por semana, que pode ser diluído ou não nas sessões de treinamento, certo? Deixa eu só botar o pagador aqui. Que será diluído ou não nas sessões da modalidade que a pessoa pratica. Então, nós temos que dividir esses 30 minutos aqui nesses 3 quadros. Por quê? Porque as minhas sessões neste mesociclo, eu preciso ter os 3 elementos, no entanto, a minha ênfase será a mobilização. E quanto tempo eu vou ter de mobilização? Bom, se aqui é a minha ênfase, eu vou utilizar 15 minutos de treinamento da minha sessão apenas para mobilizações, diluídas ou não, mas a minha ênfase, que o meu objetivo principal é a mobilização. Durante essa fase, pessoal, o fortalecimento não é um aspecto relevante, ele tem uma relevância diminuída. Então, aqui eu vou utilizar apenas 5 minutos. Certo? Então, 15 minutos de mobilização, vamos só escrever aqui de uma forma mais clara. 5 minutos apenas de fortalecimento, deu 20, sobra 10, eu vou utilizar então agora 10 minutos para alongamentos. Então, eu tenho a minha ênfase nos volumes em mobilização. Fortalecimento e alongamento também estão presentes na minha sessão, no entanto, com ênfase inferior. Bom, aí, pessoal, prestem atenção agora. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo.
o volume é diferente em cada um. Então a gente já começa a perceber que nós teremos uma transição do volume agora lá para outra capacidade. Mas o que vai nos dizer se nós vamos progredir aqui para o próximo mesociclo? Basicamente são questões qualitativas, certo? Qual é? Consciência corporal. O indivíduo já tem consciência do desvio postural dele? Ele é capaz de autocorrigir o seu desvio apresentando, por exemplo, na frente do espelho ou numa situação em que ele deseje a postura considerada adequada, né? Eu mobilizei ele tanto que ele consegue agora perceber que ele está com a postura dele desviada, que está com a postura inadequada. Bom, se ele já tem essa capacidade, isso costuma demorar 2 semanas, é algo que não demora. E mesmo que ele já tenha essa capacidade no começo, gente, na primeira semana, por exemplo, continuem mais 2 semanas para garantir aí pelo menos 4 sessões para ter adaptação do ponto de vista de mobilidade, tá? Então eu vou trazer aqui e vou agora iniciar o meu ciclo de alongamento, certo? Aqui no ciclo de alongamento, eu vou utilizar esses 15 minutos agora, não para a mobilização, mas eu vou utilizar agora para os alongamentos. Então eu vou aumentar o volume que eu tinha destinado para o alongamento. Então eu vou colocar aqui 15 minutos. Ok, tenho 15 minutos destinados dentro da minha sessão, neste ciclo, então essa aqui é a sessão, este é o ciclo, destinados para alongamento. Fortalecimento começa a aumentar a sua relevância, então de 5 minutos vamos agora para 10 minutos, por exemplo. Professor, essa transição pode ser mais gradual? Eu posso ter mesociclos intermediários, aonde ao invés de subir de 5 para 10, eu subo de 5 para 7? Sim, existe bastante liberdade aqui na forma como você vai organizar suas sessões, mas essa é a receita para tornar a lógica de treinamento algo mais palpável, algo mais sistemático na hora do planejamento. Bom, lembrando que nós temos então 30 minutos, deu 15, 10, sobra 5. Mobilização já não é mais uma prioridade, né? Ela tem tanta ênfase aqui para criar a primeira consciência corporal. E depois a gente vai continuar apenas exercitando isso, mantendo isso algo relevante. Então, eu vou agora colocar aqui 5 minutos. Perceba que a gente foi de 15 para 5, a gente diminuiu bastante, né? Se você ainda acha que tem um efeito residual na questão de consciência, é um cliente que persiste em retornar para a postura inadequada, né? Que persiste em não apresentar essa autocorreção, essa consciência proprioceptiva para alterar o seu corpo para uma postura mais adequada, você pode fazer uma coisa intermediária aqui com 10 minutos de cada um, como foi aquela sessão que eu mostrei para vocês no exemplo, né? A sessão 10-10-10 é uma intermediária entre esses 2 mesociclos aqui. Foi um exemplo, mas que é totalmente possível de ser utilizado, onde nós não temos ênfases muito claras, né? Tá tudo bem parelhinho, 10 minutos de cada coisa. Bom, esse ciclo também vai durar de 2 a 4 semanas, o ciclo de alongamento, onde dentro da minha sessão eu vou ter 5 minutos de mobilizações, 10 minutos de fortalecimento e 15 minutos de alongamento. Gui, como é que eu vou saber se eu vou progredir para o próximo mesociclo da minha periodização? Gente, eu vou progredir se eu já tiver aqui uma amplitude de movimento satisfatória, se eu já tiver diminuição das tensões. É muito comum, todo desvio postural costuma vir com alguma dor associada, né? Com dificuldade de manutenção na postura no dia a dia, né? Então, se a pessoa consegue manter a postura no dia a dia, ou você pergunta, você lembra de estar corrigindo ela durante todo o dia? A gente tem que lembrar que a escola postural vem com toda uma questão de educação também, né? Então, se tem uma redução de sintomas, tem uma manutenção de postura legal, lembrando que os sintomas são causados por causa das tensões musculares que nós estamos tentando reduzir aqui,
Aí a gente pode ir para o último mesociclo, que esse é ad infinitum, né? Ele não tem limites. Nós vamos aí para sempre seguir com este mesociclo. Aonde nós vamos aumentar agora ainda mais 5, 10, agora 20 minutos dedicados apenas para o fortalecimento, né? Aqui a gente vai estar dedicando boa parte da sessão para o fortalecimento. Ele é o nosso grande objetivo, porque eu desenvolvi consciência corporal, eu diminuí as tensões e os sintomas, agora eu quero manter essa estrutura firme e móvel, né, ao mesmo tempo. Como assim? Bom, eu tenho que ter capacidade de me movimentar sem ter dores e de saber como que é a minha postura nela em condição parada, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquela questão de gerar medo de movimento no nosso cliente, né? Muitos clientes têm medo de se mexer porque vai doer, ou tem medo de se mexer porque aprendeu que aquela é a postura certa e eu tenho que manter ela sempre daquela forma. Então tentem evitar um pouco essa questão também de dar medo na pessoa dela se mexer, né? O movimento é necessário o tempo todo. A gente faz movimentos para se sentar no sofá que são totalmente ao contrário da postura ideal. Só que eu não vou fazer a pessoa fazer um agachamento para sentar no sofá, né? Porque isso é capaz de aumentar ainda mais as tensões. E o nosso objetivo é diminuir as tensões, é relaxar as musculaturas, gerar atividade, tônus estável, normal, dentro da normalidade e regulada entre a parte côncava e a parte convexa, entre a parte anterior e a posterior, superior e inferior, dependendo do desvio, rotadores internos, rotadores externos, dependendo do desvio que nós estamos falando, tá? E agora, poxa aqui, usamos aqui a maior parte do fortalecimento. O que a gente usa aqui? Vamos usar o que sobra, né? Nunca deve se parar a mobilização, gente. Olha só, ela foi de 15 para 5, pô, reduziu um monte. Sim, ela reduziu bastante, mas ela deve ser mantida para sempre. Hoje as escolas de treinamento nova, né, o treinamento funcional, tá aí, o CrossFit tá aí, né? Essas escolas de treinamento mais recentes, o treinamento físico, funcional, eles vêm já com essa relevância que nós damos para a mobilização, né? Essa mobilização, ela é apenas para o desvio. Isso não significa que nós não devemos fazer para as outras articulações. Lembrando que aqui a gente está falando só daquele desvio, só das articulações atingidas pelo desvio postural e não de todo o treinamento, né? Então, aqui, ó, agora eu vou acrescentar 5 minutos e aqui 5 minutos também, né? Percebam que agora eu já tenho os meus volumes, né? Eu já tenho quanto tempo eu vou ficar em cada lugar e o que vai me fazer progredir. Importante, essa progressão aqui do ciclo de fortalecimento, ela vai acontecer sempre. Qual é? 90 segundos no exercício sem instabilidades aparentes. Ou seja, aquele exercício isométrico com o peso corporal que nós solicitamos para o atleta, para o cliente fazer, ele deve conseguir fazer ela por pelo menos 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio. Né? Não é 1 minutinho, 1 minuto e meio. Tem autores que escrevem até 3 minutos, só que isso consome 10% do nosso tempo, então eu não costumo indicar. 90 segundos no exercício sem instabilidades aparentes, ou seja, se eu estou aqui fazendo um exercício de fortalecimento, lá no primeiro mesociclo, eu posso trocar de exercício, não tem problema. Ao contrário da mobilização e do alongamento, que nós temos poucas opções de exercícios, fortalecimento nós temos uma infinidade de exercícios, né? E a gente evolui, progride ele o tempo todo. Essa é a meta do fortalecimento. Então nós sempre vamos progredir e evoluir, ó, durante todos os mesociclos. A gente vai estar sempre mudando o exercício, acrescentando desafio na tarefa para que o nosso cliente esteja sempre sendo desafiado. Então, esta progressão aqui, ela vai acontecer sempre. Já essa progressão aqui, ela é local, né? Desse para esse e desse para esse. Essa aqui é a progressão que nós vamos repetir o tempo todo, certo? É uma progressão um pouquinho mais abrangente do que a progressão da mobilização e do alongamento. Galera, essa é a estrutura. Agora a gente tem que rechear esse bolo aqui, né? Porque não adianta a gente encher de pão de ló aqui e não saber o que vai fazer, né? Gente,
Vamos rechear esse bolo. Olha só. Mobilização. Nós tínhamos conversado sobre 3 métodos. As trações, os movimentos em grandes amplitudes de movimento e os movimentos pendulares. Nenhum desses exercícios são contraindicados. Ou seja, não tem um exercício, por exemplo, a tração é contraindicada para quem tem hérnia ou para quem ainda está no começo. Não é. Tá? Todos esses movimentos são super indicados para todas as pessoas fazerem. Então, nós vamos adicionar os 3 métodos de treinamento de mobilidade nos 3 mesociclos. Então, os movimentos, eu vou fazer abreviado, gente, porque senão não cabe no nosso quadro, né? Em grande ADM, as trações articulares, né? E, quem faltou aqui, os movimentos pendulares. Os movimentos pendulares. E eles vão se repetir em todos os mesociclos. Menos tempo, mas nada impede de eu fazer um minutinho desse, um minutinho desse, um minutinho desse, né? E mais alguns repetidos para fechar os 5 minutos, tá? Então, eu vou botar aqui trações também. Trações articulares. E aqui trações articulares também. Lembrando, gente, é importante que você faça esse exercício de escrever essa grade no seu caderno, construa ela você também, para ter essa fixação e compreender bem o conteúdo. Gente, eu me preocupo muito com isso na questão do ensino à distância, que é que você também compreenda, sabe? Que você exercite isso também. Por isso tantas tarefas, né? Para que seja bem claro qual que é o objetivo de cada etapa, tá? Então aqui vamos botar também o movimento em grandes amplitudes de movimento e os movimentos pendulares. E aqui a mesma coisa. Movimentos em grande amplitude e o movimento pendular. Então nós temos aqui recheado o nosso bolo, né, de como vai ser a sessão. Bom, independente do mesociclo que eu estou, durante a parte de mobilização, que é a primeira parte, né, lembrando que isso aqui é uma sessão que eu estou desenhando, né, vou até destacar aqui, gente. Olha só, essa aqui é a primeira parte da minha sessão, essa aqui é a segunda parte da minha sessão, essa aqui é a terceira parte da minha sessão. Esse é o primeiro, segundo e terceiro mesociclo, né? Aqui é no longo prazo, aqui é dentro daquela sessão, aquele dia na academia. Bom, agora nós ainda temos o fortalecimento e o alongamento. Vamos primeiro para o alongamento, que seria a nossa segunda prioridade, né? Então eu vou primeiro discutir esse aqui com vocês para depois a gente trazer o fortalecimento, que é o que vocês normalmente têm mais interesse, tá? Então, o alongamento, os métodos que a gente conversou, a flexibilidade estática, tanto ativa quanto passiva, a flexibilidade dinâmica e também a questão ali que nós conversamos sobre a liberação miofascial, que também é uma técnica para diminuir tensão. Bom, no primeiro, gente, mesociclo, a gente vai acrescentar os métodos que têm menor complexidade. Por quê? Porque algumas pessoas nunca treinaram flexibilidade, né? Então aqui eu vou trazer só os métodos com menor complexidade e depois eu vou trazer os métodos de maior complexidade. Quais seriam os métodos de Quais seriam os métodos de menor complexidade? Dentre flexibilidade ativa, dinâmica e liberação miofascial. Liberação miofascial é super simples, né? Uma coisa que eu posso fazer, inclusive, é a autoliberação miofascial. E eu tenho também a flexibilidade estática, que também é super simples, eu não preciso de grande consciência corporal. Então, nesse primeiro mesociclo, dentro desta sessão, né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a flexibilidade estática, tanto a ativa quanto a passiva, e vou fazer a liberação miofascial.
miofascial. Já aqui eu vou fazer a liberação miofascial também, mudei de ordem só para poder otimizar a utilização do quadro. A flexibilidade estática, ativa e passiva. E isso é uma coisa interessante, é interessante inclusive a gente começar pela liberação e depois ir para a flexibilidade, porque se eu começo a minha sessão com liberação miofascial, a própria liberação diminui como efeito aumenta, de efeito agudo a minha flexibilidade, diminuindo as tensões, então o meu treinamento de flexibilidade vai ser otimizado, né? Olha que interessante, né? Eu posso usar a liberação como ferramenta para otimizar o meu treino. E aí eu vou usar a estática passiva para ainda ganhar mais amplitude, inibir ainda mais o meu fuso muscular, e aí eu vou entrar agora com a flexibilidade dinâmica. Gente, flexibilidade dinâmica não é flexibilidade balística, né? Lembre-se que a flexibilidade dinâmica é a amplitude máxima com movimento voluntário e controlado. A flexibilidade balística é a amplitude de movimento máxima e velocidade máxima. Tá? A dinâmica não, a gente não vai pegar uma pessoa com desvio postural, que não é atleta, que não tem esse objetivo, e expor ela ao treinamento balístico de flexibilidade, que nós sabemos que envolve um determinado risco se a pessoa não tem um controle de força excêntrico considerável, né? A gente já conversou isso em outros momentos. Então tá aqui. Bom, agora, na última sessão, 5 minutinhos só, Gui, isso aí, vamos lá colocar as mesmas coisas. Né? Um exercíciozinho de cada. Né? Ou eu posso cortar uma delas aqui. E a flexibilidade dinâmica. Mas lembrem-se que aqui no alongamento eu vou ter 3 vezes mais volume do lado de maior tensão, maior tônus, e 1 vez o volume do lado de menor tensão. Eu vou alongar anterior e posterior, os 2 lados da curva. No entanto, eu vou ter a prioridade de alongar mais um lado que o outro. Então, nesses 5 minutos aqui, eu vou dedicar 3 minutos, 4 minutos para o lado côncavo, que tem maior tensão, com exceção das escolioses, e 1 minutinho, 2, para o lado convexo, que é o lado que eu já estou relaxado, que eu tenho uma diminuição de tônus. Tá? Aqui, 10 minutos para o lado côncavo, 5 para o convexo e assim por diante. Tá? Não esqueçam da lógica de treinamento para desvio postural, a lógica de volume da sessão. Aquilo é muito importante e deve ser respeitado aqui também. Tá? E por último agora, o treinamento de força. Bom, que não é treinamento de força, é fortalecimento, né? Eu vou usar... Não é treinamento de força porque eu não estou fazendo aqui aqueles treinos com cargas muito altas, né? Eu vou usar aqui isometrias com o peso corporal. Que é o mais simples. Mas aí nós temos outros 3 métodos, né? Isometria com o peso corporal, isometria com o peso corporal e movimentos segmentares, ou instabilidades, ou implementos leves. Destes, o que tem menor complexidade e mais relação com as situações de vida diária são os movimentos segmentares. Então, mais movimentos segmentares. Lembrando, gente, que eu só vou evoluir para um exercício assim, né, se a pessoa consegue manter o exercício normal por 90 segundos, que é o nosso critério de progressão que nós vimos aqui que o fortalecimento demanda. Né? Lembrando que essa progressão ela não é só para cá, ela se repete também nos mesociclos anteriores dentro da parte de fortalecimento da nossa sessão. Tá? Então isso tem que estar muito bem compreendido para vocês. Então eu vou manter aqui a isometria com o peso corporal, eu ainda faço alguns exercícios desse tipo. É importante, eu posso passar de 90 segundos em alguns, eu posso trazer pranchas laterais, pranchas com maior desafio, com um braço só, enfim. Eu vou manter aqui a questão dos movimentos segmentares. E aqui nesse mesociclo,
eu vou trazer agora o novo desafio, que vão ser as superfícies instáveis. Ou seja, eu vou trazer instabilidade, que pode ser tanto uma superfície instável, alguma perturbação externa, por exemplo, eu prejudicando o movimento do cliente, né? Aqui eu vou trazer a instabilidade, né? E uma coisa importante, ó, isso aqui eu só vou progredir aqui se eu respeitar aqueles 90 segundos, né? Esse asterisco aqui, ele está nos falando sobre os 90 segundos, e aqui eu também vou estar falando dos 90 segundos. E se eu não consigo permanecer 90 segundos nessa situação, eu não evoluo para o próximo. Então, essa progressão aqui, gente, além dos sintomas e da manutenção da postura, a gente pode trazer também o elemento da força durante os exercícios instáveis. Né? O que eu quero dizer com isso? Que se eu não conseguir ainda manter esses mágicos 90 segundos, né, eu não evoluo para o próximo ciclo. É importante isso, gente. Cara, assim, ó, eu não fico evoluindo exercícios sem critérios, da mesma forma que eu não mantenho só aquele exercício a vida toda fazendo prancha frontal e contando até 60, sabe? Eu vejo muito lugar que o pessoal continua repetindo isso e não tem evolução, a progressão. Então a nossa meta aqui é chegar nos 90 segundos. Por quê? Porque aí a gente vai finalmente poder chegar aqui, que é fazer coisas que exijam o meu potencial de força. Então eu vou ainda fazer exercícios isométricos com peso corporal. Eu vou fazer isométricos com peso corporal mais movimentos segmentares, mais instabilidades. Mas agora eu vou trazer a utilização de implementos leves. Certo? Gente, recheamos o nosso bolo, né? Vamos revisar agora o que nós temos aqui. Nós temos 3 mesociclos, que vão durar de 2 a 4 semanas cada um. O mesociclo de mobilização, o mesociclo de alongamento e o mesociclo de fortalecimento. O mesociclo de mobilização, ele vai ter dentro da sua sessão 15 minutos de mobilização, 5 de fortalecimento e 10 de alongamento. O mesociclo de alongamento vai ter 5 de mobilização, 10 de fortalecimento e 15 de alongamento. E o mesociclo de fortalecimento vai ter 5 de mobilização, 20 de fortalecimento e 5 de alongamento. Os meus critérios para progredir de um mesociclo para o outro serão aqui um bom desenvolvimento de consciência corporal e a capacidade do nosso cliente de autocorreção, então perceber o movimento. Lembre-se que o tempo mínimo é 2 semanas, o recomendado é 4, às vezes pode durar mais. Do mesmo jeito que nós podemos ter ciclos intermediários aqui, vai da criatividade de vocês e da necessidade do cliente. Daí nós evoluímos para o mesociclo de alongamento. Nós evoluímos para o mesociclo de fortalecimento se eu já tiver uma amplitude de movimento satisfatória, se eu tiver redução de sintomas e se eu tiver uma manutenção postural adequada. E essa manutenção postural adequada, ela costuma vir se eu consigo ter força durante situações de instabilidade, certo? Então esse é um bom critério adicional, um pouco mais quantitativo, né? Porque às vezes isso dificulta a gente não ter critérios quantitativos para poder fazer o acompanhamento da sessão, para a gente poder ir agora, para nós podermos ir agora para o mesociclo de fortalecimento. Esse vai durar a vida toda, né? Aonde eu vou aumentar sempre o desafio do exercício, eu posso combinar aqui estímulos, né? Se a pessoa consegue permanecer 90 segundos fazendo aquele estímulo que eu solicitei, certo? Quais são os tipos de exercícios que eu vou fazer em cada ciclo? A mobilização, que tem 3 métodos, eu vou usar, em cada mesociclo eu sempre vou usar os 3, tá? Eu posso usar os 3 indiscriminadamente, sem problema nenhum. Já o fortalecimento, no primeiro mesociclo eu vou usar só um tipo adicional de desafio, que é o movimento segmentar.
No segundo mesociclo eu vou usar movimento segmentar e vou usar instabilidade também. E no terceiro mesociclo eu vou usar movimentos segmentares, instabilidade e implementos leves, certo? Um bastão, uma borracha, tudo que a gente consegue guardar numa mochila e que não é pesado. E no alongamento, eu vou usar a flexibilidade estática ativa passiva e a liberação miofascial, sendo que a liberação miofascial costuma melhorar o meu desempenho de flexibilidade. 10 minutos aqui no primeiro mesociclo, no segundo mesociclo eu vou usar agora 15 minutos de liberação miofascial, flexibilidade estática ativa e passiva, mas também flexibilidade dinâmica. E 5 minutos lá no último mesociclo, onde eu vou manter os mesmos exercícios, né? Porque na flexibilidade nós temos 3 métodos que a gente costuma utilizar para tentar diminuir as tensões musculares. Certo? Então, fizemos a nossa revisão, compreendemos a periodização da escola postural. Qualquer dúvida, postem ali que eu faço questão de responder. Reflitam como que vocês montariam essas periodizações para cada desvio postural e lembrem-se que as ênfases continuam valendo. Quais? 3 vezes mais volume de treinamento do lado convexo, para a questão do fortalecimento. Então, desses 20 minutos, uns 12 a 15 minutos de fortalecimento para o lado convexo. E aqui, por exemplo, nesses 15, 10 minutos, né, mais ou menos, para alongamento do lado côncavo. Tá? Então, dentro de cada um desses, tem a nossa aula de lógica de treinamento ali, de organização de sessão. Tá? Qualquer dúvida, estou ali. Um abraço.